demorei um pouco para entender que, na verdade, eu sou menos a pessoa que fala de planta, sobre botânica e sobre cultivo, e mais a pessoa que fala sobre os seres humanos para outros seres humanos, usando a planta como um mecanismo de comunicação. Digamos que... A planta é bem a parte que inicia a conversa. No interior, eu venho do interior, e no interior é muito comum uma conversa começar com a vizinha, bate na porta e fala: vizinha, tão bonita essa planta que você tem na frente, você não pode me dar uma mudinha? E às vezes você nunca falou com essa vizinha na vida. Você vai, tira o lixo, volta, às vezes está descendo do carro, né, dá um oi de longe, mas você não sabe nada dela. E a planta possibilita um começo de conversa. Então, a partir do momento que você volta, pega uma faquinha e vai cortar a planta, sempre rola um bate-papo ali sobre como é que cuida, que tamanho que fica, como é que planta, quanto de água põe, quantas horas de sol. E aí, você percebe que a planta é realmente esse meio. Que, na verdade, a gente está falando sobre duas pessoas que, por um acaso, têm um hobby em comum, ou um gosto em comum, e que usaram a planta como uma forma de cola. E eu acredito muito nessa cola, que a planta ela junta pessoas de idades diferentes, a planta comunica da vovó com o seu netinho, a planta comunica da mãe com o seu bebê, a planta comunica entre crianças, quando está fazendo bolinho de barro. O negócio do feijão, plantar feijão. Plantar feijão, é a professora com as crianças no ensino infantil, mas você vai ter também crianças, vamos brincar de fazer comidinha, então tem o bolinho de barro e a salada de trevo. E ali o tempo inteiro a planta ela não é um fim em si. Quando a planta vira um fim em si, fica uma coisa realmente de botânica. Essa planta, isso aqui, eu tentei, isso daqui, ficou uma história exclusiva de cultivo. Para mim, é muito mais interessante que a gente traga para esse papo planta quem não é naturalmente dessa conversa, porque a pessoa acabou de ganhar uma orquídea do namorado e não quer matar. Ou alguém da família morreu e ela herdou a coleção de bonsai e ela não sabe como é que cuida de bonsai. Então a gente não está falando como é que cuida de bonsai. A gente está falando sobre o quanto ela está se sentindo insegura e triste com a perda de uma pessoa importante para ela. E quer dar continuidade ao que a pessoa fez. Como aquilo é importante. Então ela entrou na planta não pela botânica. Eu não vou convencer essa pessoa falando sobre folhas glabras. Eu vou falar, na verdade, sobre, veja, se você errar, se essa planta morrer, dá para você cortar um galinho e fazer uma muda. Às vezes as pessoas me escrevem, eu vou mudar de apartamento, vou mudar de casa. Tem uma planta que eu gosto muito no quintal da casa da minha mãe que eu queria levar comigo. Então a gente está falando sobre multiplicação, que é uma técnica botânica, mas na verdade a gente está falando sobre levar um pedacinho da sua casa junto com você, né? Uhum. Aquele carinho, aquele cuidado. Então, sempre que eu posso, eu tento não deixar dentro do âmbito da botânica. Então, quase todos os termos que são técnicos, a gente consegue meio que driblar. Uhum. E no que é possível, eu tento trazer esse lado humano, porque eu acho que é ele que vai dar a cola. A gente aprende a gostar de planta porque aprendeu com os nossos pais ou avós. A gente aprende... Nossas lembranças de infância todas passam em algum momento por planta. Você, por exemplo... Gente, eu sou um ET. Não é. Eu vou te mostrar que não é. Você lembra de alguma experiência de subir em árvore para colher fruta do pé? Não, eu fui mas ele nasci tava no em sítio, né? Você nasceu em sítio? Não nasci em sítio, mas eu vivi em sítio. Que minha avó tinha um sítio, então... Você se lembra, por exemplo, de alguma árvore que tinha no quintal? Total, tinha um monte. Frutíferas? Sim, desde laranja, jabuticaba, de tudo, limão e vai embora e tinha tudo. Desde plantação de milho. Então minha vida sempre foi ligada a plantas. Ali. Mas a sua infância, você com certeza fez o exercício do feijão no algodãozinho, porque todas as crianças fazem. Tá, mas não tem nenhuma planta aí, só tem um feijão. A planta é um feijão. O feijão, no caso, é uma semente. Eu sei, mas é só isso. Não é, cara. A gente acha que é, mas na verdade não é. Talvez quando você tenha ido visitar a sua avó, você se lembre das samambaias que ela tinha na sala, ou dos antúrios que ela tinha. É o comum. É de família, ninguém tem planta. Por isso que eu mato todas elas. Não mas, é por isso. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos lá. Só um ponto. Eu não sei se você, que também é uma pessoa que entende super de planta, também teve essa sensação. Mas quando ela falou que ela era jardineira, eu pensei na roupa. Né? Que é jardineira. Não. Na roupa, na jardineira de jeans?
Você vê o nível dela com plantas, né? É a imagem, se você digitar jardineira no Imagebank ou no Stock Photos, vai vir uma americana com um chapéu de palha, com luvas estampadas de florzinhas rosas, sorrindo, enquanto ela tá com uma jardineira jeans, mexendo com uma pazinha Com uma minúscula no pazinha. jardim. Podemos colocar essa Muito foto aí do lado, só pra gente Com ver. certeza vai aparecer isso. Essa é a primeira cena que vem na cabeça. Se você escrever Gardner em algum banco de imagem, vai aparecer essa imagem, né? Total. Carol, então me conta como que começou o seu relacionamento com planta. Quando eu era criança, como a maioria de nós, mas a planta era coisa da minha mãe, e molhar as plantas da minha mãe era bem chato. Era quase castigo. Ah, você não tirou nota boa? Vai ficar cuidando do jardim no final de semana. É Era uma sério? coisa meio assim, sabe? Mas quando eu mudei do interior para São Paulo, minha mãe... Eu fui a primeira filha a sair de casa, acho que isso mexeu muito com a minha mãe. E aí, quando eu visitava ela no interior de novo, né, naquelas poucas vezes que um estudante tem dinheiro para voltar para casa, a minha mãe colocava no meio da minha roupa mudas de plantas, de suculentas, não exatamente desse tipo. Isso é uma suculenta? Não, isso é plástico mesmo, amiga. É uma... Vocês perceberam quanto tem de planta, né? Mas ela imita uma suculenta, né? entendi. Ela imita um... Esse é o visual da suculenta. Seria assim se fosse de verdade. Ok. Ou algo parecido com isso. Até peço desculpas por ter algo de plástico aqui. Não, Vamos eu tô falar acostumada. com a produção para melhorar É, isso. que No final das contas, ter uma planta de plástico aqui, nesse lugar, tá bem certo. É melhor do que você ter uma planta de verdade que tá estiolando como aquele pobre ficus lirata ali atrás. Tá, peraí. Estiolando escuro. É exatamente o que tá acontecendo com aquela planta ali atrás, que tá sem folha nenhuma embaixo e tá toda inclinada tentando achar a luz da janela, que provavelmente essa sala fica com a cortina fechada o tempo inteiro, né? Esse ficus lirata aqui atrás tá passando pela mesma situação. Ele Como perde chama essa folhas planta? embaixo. Ficus lirata. É uma planta caríssima. Ela é vendida por mais de R$1.000. Uma grande como essas certamente custaria entre 2 e 3 mil. E, infelizmente, está sendo jogado o dinheiro no lixo porque a planta está no local inadequado. Então, na verdade, a melhor planta para esse ambiente é esta suculenta de plástico. Porque ela realmente não vai morrer, não é mesmo? Eu amo a Carol, gente. Mas esse tipo de problema é mais comum do que parece, porque a pessoa quer ter planta. E a planta comunica algo legal, a planta comunica que o lugar é mais natural, a planta comunica um certo acolhimento, a planta traz isso. E aí a pessoa fala, então vou pôr planta nessa sala. Só que essa é uma sala de um prédio que não é a casa de ninguém aqui, então é um ambiente que não tem ninguém para cuidar dessas plantas. As plantas provavelmente ficam nessa sala a maior parte do tempo com a cortina elas puxada. moram aqui. Elas moram aqui definitivamente. Isso aqui é uma árvore que precisa de sol o dia inteiro. Ela fica numa sala com uma cortina fechada e alguém de vez em nunca vem molhar. Então, né, normal, faz parte. Matar planta faz parte de aprender a cuidar de planta. Então, se você nesse momento está se sentindo culpado que nem a Ju, não se sinta. Mas, Carol, vamos voltar pro foco? E aí? Ela botava os negócios que não era de plástico no meio das suas roupas? Ela punha mudas de plantas no meio das minhas roupas e eu, obviamente, como boa filha, tentava fazer aquilo não morrer, senão eu ia levar bronca da minha mãe, né? Entendi. A vocação é nenhuma. Entendi. Só não quero tomar bronca. Aí, imagina, estudante, trabalhando e estudando, o dia inteiro ocupado. Quando você não tá trabalhando e estudando, você tá dormindo, porque as pessoas acham que o estudante vai pra balada, mas na verdade, se ele trabalha e estuda, não tem muito balada, pessoal. Não, tem alguns que vão. Não era o meu caso. É que assim, eu descobri que eu nasci com 87 anos. Tipo, fato. Eu gosto de dormir, gente. Ficar na fila 3 horas da manhã pra entrar não é comigo. Não, eu não tinha grana, eu era bem dura pra Não festa. julgo quem faça, mas eu não tenho essa força emocional. Tanto que, hora que a Carol chegou, tipo, ela foi delicada e falou assim, é o terceiro podcast que você vai gravar hoje? Eu falei, não, é o primeiro. Ela falou, mas você tá com uma cara de acabada, né? Não falei. Indiretamente você falou, mas tá tudo bem, eu te amo mesmo assim. Beleza, aí você começou a cuidar das mudinhas, e aí? Aí é isso, eu matei. Acabou o podcast. Caraca. Eu matei todas daquela época da minha mãe, eu matei todas. Imagina, uma estudante não tem tempo. E entre planticídios
e alguns poucos acertos, o que eu fui percebendo é que as plantas precisavam ficar perto do vidro da janela. Quanto mais perto do vidro da janela, menos risco de morrer elas tinham. E aí eu fui sacando que não dava para encher a casa inteira de planta, como eu imaginava, de colocar no vão, no alto, em cima da televisão, ou então naquele cantinho embaixo da pia do banheiro, porque não recebia água ali, eu não lembrava que aquilo estava ali, e principalmente porque não recebia sol nunca. E aí, quando eu comecei, eu morava numa kitnet nessa época, quando eu comecei a colocar as plantas todas no parapeito da única janela da kitnet, ali ficou bem denso de verde, mas as plantas que estavam ali estavam bem. Porque é isso, a gente esquece que a planta ela é muito independente, ela na verdade não precisa da gente. Beleza, e aí, o que você fez pra parar de matar as plantas? Porque eu só quero fazer um desabafo. Tipo, eu não gosto de planta, com todo respeito. Não me julguem, por favor. Inclusive, vai ter uma fotinha aqui, ó. Esses dois aqui, se você tentar me cancelar, eles vão pra cima de você. Então, fica na moral aí, tá? Mas assim, não gosto de planta, entendeu? Aí, uma vez, uma amiga minha foi viajar, falou, Ju, você pode, por favor, cuidar das minhas plantas enquanto eu viajo? Eu falei, lógico. Quando ela voltou, estavam todas afogadas. Porque eu não sei cuidar da planta, porque eu achei que ela precisava tomar, tipo, 2 litros de água por dia, assim como ser humano, e aí não deu muito certo. Mas tá tudo bem, desculpa. E aí, como é que você fez depois? E aí, continua a sua história antes de você ficar decepcionado e nunca mais querer falar comigo? Não, é a primeira vez que eu ouço uma pessoa falar que ela não gosta de planta. A maioria das vezes eu ouço alguém dizer que ela não tem mão pra planta. Não gosto, não. Tudo bem? Inclusive, com todos os relacionamentos que eu já tive, inclusive com o senhor meu marido, uma das primeiras coisas que eu falo é, cara, não perca seu tempo me dando flores. Elas morrem em 7 dias, você vai gastar seu dinheiro e eu não ligo pra elas, elas vão morrer. É que a flor já tá morta mesmo, no caso. Ah, entendi, tá. Mas enfim, entendi. A flor não é planta, então. A flor foi uma planta, mas a partir do momento que ela foi cortada, ela já tá num processo de degradação normal. Entendi. Não é tua culpa. Tá, mas não gosto de planta. Beleza. E aí, o que você fez pra parar de matar a planta? Como que você chegou no GNT? Como é que foi essa história toda? Se esse jardim aqui fora do estúdio, em vez de ter samambaias, um painel vertical, em vez de ter folhagens, fosse todo de concreto, você acha que você teria a mesma impressão na hora que você chega? Eu, com certeza. As outras pessoas, não. Eu te garanto que não. É que assim, a gente não precisa entrar em detalhes, mas assim, planta me remete a uma outra coisa que me dá pânico, então não dá pra funcionar, entendeu? Então, eu prefiro que não tenha. Mas vamos pular isso. E mesmo assim, você escolheu um prédio que tem muita planta. É que eu sou casada com um cara que é do sítio, né? Vocês perceberam que a gente tá tentando fazer ela contar a história dela e ela tá tentando discutir. Na verdade, eu tô surpresa de uma pessoa que não gosta de planta ter chamado alguém de planta pra dar uma entrevista, mas tudo bem. Eu tô surpresa. Amor, eu trouxe você porque eu gosto de você. Vamos fazer um podcast em que a gente não fala de planta. Não, vamos lá. Vamos falar sobre cursos online sem falar que é de planta. Sem você não fica desconfortável. Não, mas vamos lá. Como é que você chegou no GNT? Vou tentar fazer essa resposta sem envolver nenhuma planta. Não, Carol, para com isso. Eu cheguei no GNT porque eu gravei alguns vídeos para um piloto de televisão e esses vídeos chegaram para o pessoal da produção do GNT que estava fazendo um programa de do it yourself. Ah, babadeiro. O que é do it yourself pra quem não sabe? É o faça você mesmo, né? O artesanal. As coisas que você consegue fazer, tipo dar um trato sozinho, numa né? almofada porque você bordou alguma coisa por cima, ou pintar a sua parede para deixar ela com uma outra cor, ou fazer algum tipo de desenho. E aí, o pessoal do GNT tinha visto o piloto que eu gravei e falou, pô, seria muito legal ter 2 apresentadoras no programa. E aí, o programa estava quase preparado para começar a ser gravado e eu entrei na última hora. Mas só uma coisa, esse piloto você gravou porque alguém pediu ou porque você queria fazer e você começou a mandar para as pessoas? Eu gravei porque eu queria fazer, eu achava que o meu mercado tinha bastante potencial, mas que as marcas e as empresas tinham uma dificuldade muito grande de enxergar esse potencial. Então, sabe quando você já tentou fazer vários tipos de projetos e nada vai para frente e você tá em algum momento do ano, é sério isso, você tá em algum momento do ano fazendo o 40º PPT para tentar convencer uma marca a botar R$500 num banner no teu site. Tô falando de uma coisa muito antiga, né?
E é tudo muito sofrido e no final das contas alguém balança a cabeça e fala, legal, bonitinho, mas a gente te retorna e ninguém te retorna. Então você tava nessa época, né, do trabalho tradicional. Eu tava nisso e aí quando eu falei, cara, esse universo que eu trato, ele tem tanto potencial para comunicar, eu preciso explicar para as pessoas o que eu enxergo. Eu não vou ficar esperando ter verba para quando eu tiver verba eu poder fazer. Eu vou fazer com verba própria, para que com verba própria e com um programa real eu consiga explicar. É mais ou menos quando você vai comprar um apartamento decorado. Se a decoradora ficar explicando para você num apartamento que não tem nada, 4 paredes, ela fala, aqui eu imagino uma sala com 2 ambientes, uma cozinha aberta, você tá olhando um apartamento. Não, deixa eu posso te dar um exemplo melhor. A gente tava, eu e o Braulio, olhando uma planta. Baixa. Não, a planta, tipo, desenhada à mão mesmo, assim, uma planta. Não é essa planta. Não, planta de planta arquitetura. baixa. Uhum. Aí a gente tava olhando a planta e eu falei, cara, que incrível, ficou lindo isso aqui. Aí ele, do que você tá falando? Eu falei, aqui, a geladeira, o fogão. Ele falou, não, isso aí é um monte de círculo. Eu falei, não, amor, me ajuda. Ele, não, eu preciso de um 3D. Eu falei, amor, usa a sua criatividade, vamos lá. É difícil, né? Então, o que eu pensava, por que existe apartamento decorado? É justamente para que a maioria das pessoas seja capaz de enxergar uma cama ali naquele ambiente, para saber se o quarto é grande ou pequeno, para enxergar que aquela cozinha comunica com a sala e que você pode receber os seus amigos enquanto você está terminando de montar um prato para eles, ou então que a varanda é uma varanda toda envidraçada e que você consegue abrir os vidros ou fechar totalmente. Então, essas coisas são coisas tão legais, né, de você ver. Mas são difíceis de imaginar para a maioria das pessoas, inclusive para mim. Então eu pensei, eu preciso parar de mostrar um apartamento pelado e falar, olha que incrível esse lustre que não existe. Uhum. Eu precisava mostrar para as marcas e para as empresas que o programa que eu tinha na minha cabeça, ele era muito legal. E aí quando eu juntei dinheiro e gravei um piloto, que não era exatamente a minha ideia, mas era a ideia financeiramente viável para mim, ficou muito mais fácil, entendeu? Entendi. E aí eles começaram a entender, não, esse é um formato que funciona na TV, isso faz todo sentido, as pessoas se conectam com essa mensagem, e aí a coisa deslanchou. Foi assim que eu fui parar no GNT, porque eles viram um desses pilotos e falaram, isso cabe como um conteúdo extra dentro de um programa de artesanato. E aí foi lá que você foi. Exatamente.